Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Flávio Moura, autor do livro O que Faço Agora que Virei Líder e no qual você adquiriu um exemplar e como bônus você está tendo acesso agora a um conteúdo exclusivo que vai contemplar vários insights, vários pensamentos, várias reflexões que eu tive quando eu escrevi um livro. Eu não sei se você já escreveu um livro alguma vez na vida. Se escreveu, vai me entender. E se não escreveu, saiba que quando a gente vai escrever um livro, a primeira coisa é a gente colocar todas as ideias no papel, num arquivo. E ali surgem tantas boas ideias. E quando a gente começa a dar corpo para esse livro, para essa história, muita coisa tem que ser deixada de lado. Não porque não é boa, porque às vezes não se conecta corretamente, é excesso, às vezes nós temos que limitar uma quantidade de páginas, uma quantidade de palavras, às vezes tem coisas que a gente queria aprofundar tanto, mas desviaria e teria que tirar um outro conteúdo que eu achava muito importante, e é um dilema para o autor fazer tudo isso e tirar. É como se a gente tivesse que escolher entre o filho mais querido. É praticamente impossível. Mas nossos editores nos forçam a fazer algumas coisas e eu guardei todo esse conteúdo para um próximo livro, mas que agora eu resolvi disponibilizar para você como premiação por adquirir o meu livro. E eu quero compartilhar alguns desses conteúdos com você, trazendo algumas coisas interessantes sobre a construção do livro. Se você não leu o livro ainda, não tem problema, não vou dar spoiler aqui, mas vai te ajudar na leitura, e se você já leu, vai fazer mais sentido ainda. Uma coisa que eu sempre me preocupei bastante quando eu fui escrever o livro é que eu tivesse personagens que fossem gente como a gente. O livro não é simplesmente uma ficção que eu inventei do nada. Tem muito ali do que eu passei na minha primeira posição de liderança. Eu fui líder e eu sempre gosto de reforçar isso, né? Antes de falar de liderança, de trabalhar com liderança, eu fui um profissional que começou da base, comecei na área operacional e me candidatei a várias funções dentro de uma empresa, fui crescendo e um dia eu fui convidado a assumir uma posição de liderança. Mas ninguém me deu um treinamento de liderança. As pessoas simplesmente falaram, olha, a gente está precisando de um encarregado, vou aumentar o salário. Você topa? Topo. Nem sabia o que o encarregado fazia. E isso era uma das coisas que eu queria colocar ali no livro, mas não dava para escancarar tanto assim, porque não era a minha história de vida. Mas também hoje, dando treinamentos para empresas dos mais diversos segmentos no Brasil todo, conversando com profissionais que estão sendo formados para uma posição de liderança ou já estão numa posição de liderança e querem se desenvolver, eu peguei muito dessas dores também pelas quais eles passaram, estão passando e coloquei no livro. Então ali é um compilado de verdades, só que verdade é aquilo que a gente acredita. Talvez você passe por isso, tenha passado por isso, ou venha a passar alguma coisa na sua vida mais adiante. Mas eu queria trazer situações reais, e são bem reais mesmo. Essas coisas que eu coloco aqui no livro são situações que em muitas empresas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Existem empresas que capacitam o seu profissional para ocupar uma posição de liderança e existem empresas que colocam ele para um desafio e depois vão pensar na sua capacitação, se pensam na capacitação. Às vezes a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos e eu confesso, esse não é o melhor caminho. Ainda bem que hoje nós temos várias oportunidades de se desenvolver, de ter acesso, seja na leitura de um livro, na realização de um curso, dentro do desenvolvimento da própria empresa, contato com outros profissionais, apoio, gestão de pessoas, RH, facilita bastante, mas nem sempre foi assim. Mas uma coisa que eu queria destacar bastante no livro, que eu relutei bastante em aprofundar, e eu queria, a minha vontade era aprofundar bastante, é a insatisfação do André, nosso personagem principal, com o seu líder. E eu falo um pouco dessa insatisfação, mas quando eu comecei a escrever, me vinha toda a insatisfação que eu tive com vários líderes. Eu tive excelentes líderes, mas tive péssimos líderes também. A insatisfação de não compartilhar, não envolver, não perguntar. Por mais que os profissionais sejam novatos, não tenham tanta maturidade, o líder precisa conhecer a sua equipe e precisa trazer a sua equipe mais próxima, precisa conquistar a confiança
da equipe. E esse era um dos pontos que eu me peguei logo no início do livro tendo que descrever. E eu confesso que ali eu falei muito da minha insatisfação com os líderes. Só que foi muita coisa, tirou muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas ela era uma parte que estava grande. Porque é uma insatisfação de muitos profissionais hoje, e aqui eu quero deixar um alerta para você. Existe uma diferença muito grande entre ter um líder mal educado, rude, cruel, injusto, e ter um líder forte, que cobra resultados, que cobra o que é correto. Tem muita gente que vai criticar esse segundo dizendo que ele é mau. Não, ele está fazendo o papel dele. Entenda que isso é a realidade dentro das organizações. Você não precisa ser malvado, mas eu posso te cobrar por aquilo que você se propõe a fazer e que é pago para fazer. Então, assim, separa uma coisa da outra. Às vezes você está reclamando, ou você é um desses líderes que as pessoas reclamam que é muito bravo, que é cruel, que não sei o quê. Não, não é. Você só é justo e correto. Você não é daquele que sai abraçando todo mundo. São diferentes perfis. Nem todo mundo vai ter esse perfil, vamos lá abraçar a árvore, vamos ficar junto, tamo junto. Não, nem todos. Mas tem também uma parcela daqueles profissionais que são cruéis, que tem uma escola antiga da liderança. No passado, existia uma escola muito antiga da liderança que era do capataz mesmo, de penalizar, de cobrar, de ameaçar. E eu tenho que ser aqui o advogado do diabo. Na época não tinha formação de liderança. As pessoas não sabiam, as pessoas sabiam que precisavam ter um resultado melhor, mas não sabiam como. E foram criando métodos, criando do jeito dele, do jeito dela, fazendo do jeito que tinha nas mãos ou que se espelhava em outras pessoas. E lá no passado, na época era cobrar demais, intensidade, a pressão, na ameaça, e fez com que muitas empresas tivessem resultados. Só que essa velha escola continua até hoje, porque aqueles líderes ensinaram outros líderes que ensinaram outros líderes e acabaram te ensinando também, ou pelo menos tentando te ensinar. Então é bom a gente olhar um pouco para a história, entender que nem todos os profissionais do passado, seus pais, seus avós, tiveram o mesmo acesso a conteúdo como esse que você está tendo agora. Então é fácil criticar, mas é difícil compreender os porquês. Tá? Claro que tem gente que hoje está tendo acesso a esse conhecimento, a essa capacitação, mas que não mudou a chave ainda, porque viveu a vida toda de um jeito e agora está tendo que mostrar uma outra realidade para ela. E aí, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu queria abordar muito no livro, e eu tive que tirar, a vitimização. Porque o André, como ele não tinha um líder que era, na perspectiva dele, um excelente líder, um bom líder, que não compartilhava tudo, que às vezes só dava direcionamento e pronto, ele não tinha que pensar, o André não tinha que pensar. E muitos profissionais são assim hoje, são executores. E às vezes o seu papel é ser executor, mas isso não te impede de saber o porquê você está executando. Eu queria abordar muito o vitimismo. Eu vejo muitos profissionais, quando se deparam com um profissional ruim, quando um líder ruim, eles são vitimistas. Ah, eu sou coitadinho, ninguém me ouve, aqui eu não tenho oportunidade, aqui eu não tenho chance, ninguém me valoriza. E eu queria expor que isso não resolve nada. Não adianta você se tornar o vitimista. O que você está fazendo para mudar isso? Ah, ninguém me ouve, mas o que você está fazendo para ser ouvido? Será que você está falando para as pessoas certas? Da forma certa? Você está tendo bons argumentos ou você está indo lá para reclamar? Se você for um reclamão, as pessoas não vão querer te ouvir. Se você só leva problema, as pessoas não vão querer te ouvir. Você tem que ser aquela pessoa que leva um problema, mas leva algumas alternativas juntas, leva algumas possibilidades. E o André, ele estava caminhando para o vitimismo e eu tentei tirar o André do vitimismo. Não que ele fosse o protagonista, ele é o protagonista do livro, claro, mas que ele disse assim, essa situação, eu estou olhando para isso e aqui eu estou separando daquilo que eu gosto daquilo que eu não gosto, daquilo que eu acho que é correto daquilo que eu acho que não é correto. E eu acredito que esse é o caminho correto, sabe? Da gente separar, se você não tem um bom líder hoje, pelo menos você está aprendendo o que não fazer. E se você tem um bom líder, aprenda que ele, nas condições que ele tem, está conseguindo fazer. E nem sempre você vai conseguir fazer. Porque imagina que eu contrato alguém de uma grande empresa, vou no mercado, contrato um bom líder, que é a grande referência no mercado hoje. Aí ele vem para a sua empresa. E todo mundo espera que ele seja um excelente líder ali. Mas ele não tem as mesmas pessoas, ele não tem os mesmos recursos, ele não tem as mesmas condições, ele não tem o mesmo apoio e não dá resultado. Por quê? Porque naquelas condições ele dava resultado. Você vê um bom líder hoje, mas se olhasse para trás, na carreira dele, no momento que você está, quais foram os erros dele?
quais foram as angústias deles, quais foram as dificuldades. A gente costuma olhar para a realidade hoje e achar que é bom e é ruim e a pessoa é desse jeito. Não, olha para o passado dessa pessoa para ver o que essa pessoa fez. Você vai na academia, você vê uma pessoa lá toda malhada, você fala, eu quero ser assim. Não, olha 5 anos atrás como que essa pessoa era e o que ela fez para chegar onde ela está hoje. E a mesma coisa que eu quis colocar no André, para de reclamar, André, e olha e aprende com aquilo que precisa ser feito. Muito disso ficou de lado. O André tinha um lado vitimista. Eu já briguei com o André várias vezes ao escrever o livro, dizendo, André, para de reclamar. E eu me via lendo aquilo que eu escrevi e tinha um pouco do Flávio naquela reclamação, tinha um pouco da insatisfação ali, que eu dizia, vamos tirar que está muito vitimista, ninguém vai gostar desse cara. Esse cara é o coitadinho. O pior, eu fiquei com receio de muita gente se identificar com ele e falar, eu estou no caminho certo, porque o André também estava assim. Então eu tirei muito disso porque não é um caminho bom. Outro ponto que eu acho que é importante destacar ali, que foi o encontro do André com o seu grande amigo ali, um amigo do passado, que foi um mentor para ele. E o André, naquele momento, ele teve um pouco de inveja, um pouco de, nossa, o cara tá bem e eu não. Mas em alguns momentos eu tentei criar uma cópia. Quando eu coloquei a ideia do manual, né, da mensagem que o André tinha recebido do amigo, com alguns insights dele sobre o que ele fez naquele momento, eu deixei bem claro no livro que aquilo não era um manual de instruções, mas eram ideias daquele profissional naquele momento que fazia sentido para ele, que poderia fazer o André pensar sobre algumas coisas. E eu vejo que tem muitos profissionais hoje que buscam um verdadeiro manual do líder, manual daquilo, manual daquilo, a receita pronta. E não existe receita pronta. Às vezes você vai dizer assim, quais caminhos eu posso tomar, mas aquilo não garante que vai dar certo só porque o outro deu certo. As pessoas vão te ensinar a dar feedback, mas nem sempre elas vão levar em consideração que ao dar feedback alguém vai começar a chorar na sua frente, que de repente seja o seu melhor amigo, que seja uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal. Elas sabem, elas te ensinam a dar feedback, mas não te ensinam a lidar com situações mais complexas, mais profundas, necessárias. E eu acho que tinha muito disso, a expectativa que o André tinha de encontrar todas as respostas naquele manual. E eu digo para você hoje, não existe resposta certa, não existe resposta errada. Existe uma ambiguidade muito grande. A ambiguidade é a falta de clareza do que é certo ou errado. Existem esses caminhos que você pode trilhar, mas que não é certeiro que vai dar certo. Mandei até fazer uma camiseta escrito depende. Depende é uma palavra que eu uso muito nos meus treinamentos. Flávio, como é que eu faço isso? Depende. Depende do quê? De vários fatores. A liderança é contextual, é não linear, depende das pessoas, com quem. Por exemplo, eu vou dizer, fale para as pessoas desse jeito, mas com o meu chefe também, Flávio? Falei, depende. Como é que é o seu líder? Como é que é o seu gestor? Qual é o perfil dele? Ele aceita? Talvez tenha que ser dito de uma forma diferente. Tudo depende. Então, não busque manuais prontos. O meu livro não é um manual para você ler e falar, eu vou fazer tudo isso. É para você olhar para a sua realidade, para a sua jornada e vendo que isso faz sentido e o que não faz sentido. Um ponto que eu sofri bastante para tirar também do meu livro, não que não tenha, mas estava mais aprofundado, foi a necessidade de pensar como líder para ser líder. O André foi pego de surpresa, foi um pedido, um convite para a liderança, mas eu vejo que é preciso ser para ter. E eu gostaria muito de ter aprofundado a questão de que as pessoas precisam pensar como líderes para serem líderes, para ocuparem uma posição de liderança. E não é fácil isso, porque quando você é colaborador individual, você defende você defende o seu processo, você defende até a sua própria equipe. Mas quando você é líder, você precisa olhar para a empresa, você precisa olhar para a realidade atual, você precisa olhar para a equipe, e você vai ter que jogar com todas essas peças. Compreender que você reclamava da área que te passava produtos, serviços, informações, e agora você tem que dizer que é assim e que vocês precisam trabalhar juntos, em equipe. O líder ele não pode falar mal de outras áreas para a própria equipe.
Então esse é um ponto que eu queria aprofundar bastante. Gente, líder nunca reclama para baixo, mas você precisa começar hoje a olhar para você na sua atual situação. Você é uma daquelas pessoas que reclamam para todo mundo da situação atual? E o dia que você for líder e não tiver condições de mudar tudo isso, você vai continuar reclamando? Você nunca vai ter a sua equipe. Então, cuidado com aquilo que você faz hoje. Que a hora que você se tornar líder, se é que já não se tornou, as pessoas vão lembrar de tudo isso que você fala e tudo aquilo que você faz. Ainda vão te chamar de vira-casaca. Sabe aquela coisa você era um dos nossos, agora é contra nós? Por quê? Porque você não pensava como líder. Comece a pensar como líder. Por que eles pensam desse jeito? Como é que eles tomam decisões? O que eles leem? O que eles levam em consideração? Tenta olhar com os olhos dele, essa empatia forçada de uma posição de liderança, para tentar compreender os porquês. Talvez você compreenda que não é que o seu líder é ruim, ele simplesmente obedece tudo aquilo que vem de cima e talvez ele compre grandes brigas com os gestores deles por vocês. Só que a decisão tomada precisa ser implementada. E talvez isso não chegue para você, porque ele não pode chegar para você e dizer assim, mas eu tentei, mas veio lá de cima. E se fala, está errado. Então, pensa como líder. Pensa com os olhos deles, pelas dificuldades que eles podem estar passando, pelas limitações e até mesmo pela formação que ele teve, o porquê eles estão agindo dessa forma. Um ponto crítico que eu coloquei no livro e preciso compartilhar com você, não quis deixar tão escancarado assim para assustar, porque hoje tem muita gente assustando com a liderança, é que sempre vai existir uma nova cobrança. Sempre vai existir uma nova cobrança. Você atinge uma meta, vem novas metas, virou um mês, o outro mês começa zerado. É assim. Então, quando você resolve um problema, aquilo é prioridade naquele momento. Mas depois virão outras prioridades. Então, não se engane que os problemas vão acabar. Eles nunca vão acabar, eles vão mudar. Eles vão se tornar, às vezes, com uma intensidade menor, maior, dependendo da situação, porque as pessoas da sua equipe vão mudar, elas vão ser trocadas, as pessoas vão ficar mais maduras, vão ficar mais críticas, mais exigentes, as pessoas que provaram de coisas boas vão querer mais, você vai num restaurante legal hoje, bacana, a primeira vez que você foi lá foi bacana, a segunda vez que você exige muito mais, o seu nível de criticidade aumenta também, e assim com a liderança. A partir do momento que você entra como uma primeira liderança, no começo você vai receber parabéns por pequenas conquistas. Com o tempo você já não recebe mais parabéns pelas conquistas. Mas por quê? Porque é injusto? Não, porque aquilo já se tornou normal. Espera-se um novo patamar. Então entenda que você vai ser sempre cobrado por algo a mais. O que não pode ser é uma autocobrança muito sua de dizer que nunca está bom. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que existem degraus, etapas, e nós vamos subir cada vez mais. Porque senão você vai falar que nunca está bom, está bom sim. Só que agora a gente vai para um novo patamar. Alguém começa como júnior, vai para pleno, vai para sênior, as cobranças são diferentes, não é só o salário que muda. Mas muda também a cobrança, as expectativas. Se você teve sucesso esse mês, eu espero o segundo mês de sucesso. E as coisas podem mudar e você vai ter que explicar os porquês. Não é porque existe a cobrança que você não pode dizer os porquês, não pode justificar. Pelo contrário, você tem que ter total controle de tudo isso para poder justificar, argumentar e mostrar por que não aconteceu e por que aconteceu. A pressão, o cansaço e a desmotivação, ela está presente no livro, inclusive impacta na família do André, bastante disso, mas a pressão ela é constante na vida de qualquer profissional, com intensidade maior ou menor. O cansaço também, mas existe uma diferença entre o cansaço físico e o cansaço mental. Não deu para explorar tanto isso no livro, mas o cansaço físico, um final de semana, um dia de folga, um banho, uma boa noite de sono, ela recupera. O problema é o cansaço mental, onde você não consegue desconectar dos problemas da empresa ou da sua família, porque também tem a questão do trazer os problemas da família ou os seus problemas pessoais para dentro da empresa. Então, eu sempre vou recomendar, procura uma válvula de escape, vai fazer uma atividade física, vai sair com a sua família, vai assistir um filme, assiste em casa, faz alguma coisa que te dê prazer, faz alguma coisa para ter essa válvula de escape, para recarregar a sua energia e também
descansar mentalmente. Tem gente que consegue descansar pescando. Eu fico mais estressado ainda, porque eu não tenho paciência de ficar lá pescando. Vão me expulsar de lá, porque eu vou querer ficar falando para todo canto, né? Mas tem gente que descansa, tem gente que depois de um dia cansativo de trabalho vai jogar futebol. Eu, depois de um dia cansativo de trabalho, vou correr, porque limpa a minha mente. Me ajuda a ter um descanso físico e mental. Na época que eu escrevi o livro, não estávamos falando de burnout, senão ele estaria no livro. Mas o André não chegou nesse ponto, mas você precisa tomar cuidado hoje, porque burnout é, assim, algo que está vinculado ao trabalho, né? À atividade laboral. E você precisa ter fora do ambiente de trabalho também. Ambientes tóxicos hoje são complicados, tem tudo isso, mas você precisa manter o equilíbrio emocional. Eu não abordei tanto no livro a questão da inteligência emocional, mas você vai perceber, se você não leu o livro ainda, ou se você já leu, você percebeu, que o André muitas vezes ele fica à noite sem dormir, ele fica preocupado, ele não consegue desconectar, e aquilo é cansaço mental, aquilo é pressão, e aquilo poderia levar, sim, até a desistir da sua posição e começar a se questionar se ele é capaz mesmo ou não, se ele era capaz para aquilo, se ele fez certo em aceitar. Todas essas questões acabam vindo na cabeça do profissional, e eu passei por isso muitas vezes, de me questionar, será mesmo que eu era capaz? Será que eu tinha condições? E acredito que sim, porque eu estou onde estou hoje, justamente porque superei todas aquelas barreiras, falhando, errando, mas acertando muito também. O ponto que eu tentei colocar no livro e acabei tirando uma boa parte é que nós não somos super-heróis, querer dar conta de tudo sozinho. E isso é um problema, tá? Quem assume uma primeira posição de liderança muitas vezes quer mostrar trabalho, quer mostrar o quanto ele é valoroso, o quanto ele dá de resultado, e às vezes acaba abraçando o mundo. Eu não abordei muito isso no livro, mas era um dos temas que estava lá em termos de conteúdo, e que para fazer esse conteúdo aqui eu resgatei todos os meus rascunhos do meu livro, e eu estava falando no momento em que ele queria ser o super-herói, abraçar tudo, sabe? Ah, na empresa, eu estou precisando disso, voluntário. Aí o cara entra na CIPA, ele é responsável pela CIPAT, ele tem que mudar o processo, ele quer participar do comitê. Não estou falando que você não possa fazer isso. Estou falando assim, quando alguém assume uma posição de liderança, é muita responsabilidade, tem muita coisa a ser feita e nem tudo dá para fazer ao mesmo tempo. Defina, elenque ali suas prioridades. Depois, com o tempo, você vai. Eu fui presidente de CIPA também, eu também participei de comitês de qualidade, mas depois que a casa estava em ordem. Faz o arroz com feijão primeiro, depois você vai tentar ser um Masterchef. Caso contrário, você vai trocar os pés pelas mãos e vai acabar não dando conta daquilo pelo qual você foi promovido e contratado. Então, cuidado com essa fome, essa necessidade. A gente tem a necessidade de retribuir aquilo que nos deram. Calma, pequeno gafanhoto, vai de leve, que não é bem assim. Você pode ser prejudicado e com uma overdose de trabalho e depois não dar conta de fazer tudo isso, tá? No livro você vai identificar vários momentos de inveja, de ciúmes, e eu tirei bastante coisa sobre ego, porque nosso personagem principal, ele sofre com a própria equipe, né, onde ele era par e agora ele se torna líder. Então existe ali pessoas que gostariam de estar no lugar dele, e é normal que isso aconteça para quem ocupa uma primeira posição de liderança, primeiro nível. Você é par e depois você se torna líder dessas pessoas gostariam de estar no seu lugar, que é importante você estar preparado para isso. Não adianta vir com aquela escola, pessoal, nada vai mudar. Se não mudar, está errado. Você não vai mudar o seu respeito, a sua educação, a sua parceria, mas você vai ter que cobrar, você vai ter que orientar, você vai ter que dar direcionamento, você vai ter que extrair dessas pessoas coisas que você não extraía antes. Então, vai mudar sim, o seu papel mudou, as suas responsabilidades mudaram. A sua pessoa pode continuar sendo a mesma, mas eu digo que às vezes o líder precisa até se distanciar da questão fora trabalho, para não ter um vínculo tão grande, para não prejudicar ele no ambiente de trabalho, saber separar as coisas. E essa maturidade é muito importante, mas a outra pessoa talvez não tenha essa maturidade. Você vai ter que ter uma conversa muito franca com a outra pessoa, se for seu amigo, por exemplo, até parente, às vezes, que trabalha na mesma empresa, de dizer, de agora em diante, vamos ter mudanças.
Eu continuo sendo seu amigo, seu colega lá fora, mas aqui dentro eu vou ter que te tratar do mesmo jeito que eu trato todas as outras pessoas. Líder precisa ser imparcial. Ele precisa agir de forma imparcial. Independente se você gosta ou não. Separa as pessoas do problema. E eu te pergunto, se você tivesse que resolver o mesmo problema com duas pessoas diferentes, uma que você tem amizade, uma pessoa que você não tem amizade, você resolveria do mesmo jeito? Se a resposta for não, então você não está sendo imparcial. Você precisa ser justo nisso. E os ciúmes vai começar a acontecer. Porque você vai se aproximar de pessoas que estão mais, se destacam mais no ambiente de trabalho. É natural que o líder se aproxime. Por quê? Porque ele dá respostas rápidas, uma pessoa que está desempenhando bem, e a equipe vai ficando com ciúmes. Pessoa com quem você convivia constantemente, agora você passa a conviver com outros líderes, seu ciclo de relacionamento muda e precisa mudar, porque você precisa se aproximar desses líderes para criar esse ecossistema forte, criar aliados, multiplicadores, entender como é que eles funcionam. Seus colegas de trabalho vão sentir ciúmes, até mesmo seus pares, porque o André, quando ele ocupou uma posição de liderança e ele começou a apresentar resultados legais, os outros líderes que lá estavam começaram a se sentir ameaçados também. Dizer, o que é esse cara que chegou agora? Você já se pegou numa situação, por exemplo, que não está no livro, de você liderar pessoas muito mais velhas que você, muito mais experientes que você? E as pessoas vão dizer assim, por que eu tenho que te ensinar, Flávio? Para você ser meu líder? Você chegou agora que você não sabe de nada. E você foi promovido e eu tenho que te ensinar. Aprenda sozinho. Mas você vai ter que mostrar assim, eu estou onde estou, porque eu tenho capacidade de liderança. O processo, quem conhece é você. Eu preciso ter pessoas importantes para o processo na minha equipe. Um prefeito, ele não entende de tudo na cidade, de saneamento, de educação, de economia. Não, o que ele faz? Ele contrata secretários, que são pessoas preparadas, ou deveriam ser preparadas, para dar o apoio para ele. O líder também não precisa entender de tudo. Ele precisa entender ao ponto dele avaliar o processo, avaliar o resultado, avaliar o comportamento, as ações das pessoas, se estão no caminho certo. Então, saiba lidar com o ego, com essa agenda oculta. E é ali que eu tirei do livro, que esse nome é um nome pesado, agenda oculta. São as agendas, as coisas que estão sendo faladas fora das reuniões. Rádio peão, aquelas discussões. Não se preocupe que as pessoas vão te julgar. Vão te julgar. Você é julgado a todo momento, você está me julgando nesse momento. As pessoas vão te julgar. A grande questão é se isso faz sentido ou não. Sabe? Se as pessoas estiverem te julgando e comentando sobre você, realmente você precisa melhorar, melhore. Mas tem coisas que as pessoas vão te julgar sem saber o que você está passando. Então não traga isso para dentro de você, não absorva essas questões todas. Caso contrário, puxa, você vai sofrer bastante. Saiba lidar com o ego, porque você é novo na empresa, você é novo como líder. Outras pessoas às vezes vão querer te ensinar para mostrar que são melhores que você. Ouça, observe, valorize, respeite a jornada das outras pessoas e faça o que precisa ser feito. Independente, sabe? Não é dar o troco nas pessoas, não é mostrar que você é capaz, que você é melhor. Não entra nesse jogo de disputa de poder. Não entra no jogo de disputa de poder. Você vai ter que fazer conexões com pessoas com quem você não admira, pessoas que são perfis totalmente diferentes de você, pessoas que fazem coisas que você não concorda. Você não precisa ser parceiro dessas pessoas nessas situações, mas você precisa delas para que o seu trabalho aconteça. Você não precisa ser cúmplice disso, nem compactuar com isso, mas você precisa se relacionar de uma forma profissional para fazer com que o seu trabalho aconteça. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você tem que fazer vistas grossas com o que está acontecendo na empresa, não, longe disso. Eu estou dizendo que ao invés de ficar criticando, expor as pessoas, faz o que precisa ser feito no dia a dia. Essas pessoas que são ruins, caráter questionável, o mercado filtra. Uma hora ela mesmo faz a cama para ela. Faça o que é certo, o que é correto, o que é ético. Não se envolva em fofoca. Cuidado para as pessoas não te usarem. As pessoas vão te usar no meio de trabalho para mandar recado para um, para mandar recado para outro. Para saber se você pensa como eles, para reforçar. Vão distorcer suas mensagens. Cuidado com o que você manda de mensagem no WhatsApp. Uma mensagem do WhatsApp ela é muito legal dentro de um contexto. Tirou do contexto, uma brincadeira vira ameaça. Então, assim, vai conhecendo as pessoas. Vá criando vínculos de amizade. Vá compreendendo o que dá para ser dito, quando ser dito e para quem ser dito. Evita
essa questão do bater de frente. Se você perceber que existe ali um mal-estar entre você e o colaborador da sua equipe, chama ele para conversar, abre o coração. Se for um assunto muito mais peludo, chama alguém do RH, gestão de pessoas, para estar junto, para poder mediar essa conversa, mas faça o que precisa ser feito. E no final do livro, esse final de livro ele teve pelo menos uns 3 finais, sabe? Eu refleti muito sobre o final. E aí, lamento, se você não leu ainda, para o vídeo aqui, leia o livro primeiro, depois você assiste o restante do vídeo, porque é spoiler mesmo, né? Então, se você não leu, para, vai ler e depois volta aqui. Agora, se você já leu, você já sabe o que aconteceu com o André. Que ele recebeu um novo desafio. E a minha vontade, um dos finais que eu tinha mais vontade de fazer, é que ele se tornasse gerente. Porque ele estava coordenando, estava supervisionando uma área, conseguiu resolver muitos problemas ali, pelo menos problemas imediatos, problemas que já causavam outros problemas, e a ideia era que ele se tornasse gerente. Mas eu pensei, e é contraditório ele ser gerente, porque ninguém faz essa trajetória tão rápida. Ninguém faz. Talvez faça, porque já estivesse preparado, mas o André não estava preparado para isso. Dentro do conceito de pipeline da liderança, que é o conceito do Rancharan, indiano muito conhecido, e Flávio, você indica o livro dele? Depende. Se você já é bom de leitura, se você já entende bem de liderança, vale a pena. Caso contrário, não, porque é uma leitura mais pesada, mais técnica, mais tensa. Talvez seja difícil de compreensão, até porque não é a realidade brasileira. Mas quando faz o pipeline de liderança, ele estava preparado para liderar outras pessoas, sim. Mas eu não sei se ele estava preparado para liderar outros líderes naquele momento. Ele assumiu um desafio novo porque ele tinha competência para resolver esses desafios, porque ele já tinha passado por aquilo. Ele já sabia como resolver aquilo, eu estava mais pronto para aquilo. Mas para ser gerente, eu acredito que o André ainda era imaturo para a gerência. Por mais vontade que eu tivesse em promovê-lo no livro, eu acreditei que ele não estava pronto para aquilo. Talvez num próximo livro, uma retomada da história, ele se torne gerente. Mas ele não estava pronto para aquilo, porque ele tinha que ter um olhar muito mais maduro, a compreensão. Eu entendo que um líder, ele não defende mais, um gerente, ele não pode defender mais só a sua área, ele já tem que pensar na visão sistêmica muito mais ampliada. Eu acho que ele precisava de um pouco mais de exposição ao desconforto. Ainda existia uma briga de ego, ainda existiam alguns aprendizados e tinha a questão familiar dele que eu não quis prejudicar tanto porque era sensível quando alguém ocupa uma posição de liderança, e isso é muito meu, assim, eu sofri bastante com isso. Pessoas que ocupam uma posição de liderança vai exigir muito mais o seu tempo, vai exigir muito mais a sua dedicação, horas de trabalho fora da empresa onde você trabalha, vai exigir muita dedicação, sim. Mas eu quero ter qualidade de vida. Dá para ter qualidade de vida, sim. Sendo líder, não tem como. Tem que dar. A grande questão é que tem gente que gosta de não ter qualidade de vida. E fica falando que liderança não dá qualidade de vida. Dá sim. Dá para equilibrar. Mas tem um período ali que é turbulento, coisa pesada. E o André já tinha passado por isso. Então era um momento que ele precisava respirar, sabe, se sentir mais forte, ter uma base mais sustentável, mais robusta, para depois alçar novas posições. E ele precisava também conquistar a confiança da própria gerência, diretoria, que acreditou nele, mas é assim, um time de futebol que ganha um jogo tem que ganhar um campeonato, não adianta ganhar um jogo só. Então ele tinha alguns campeonatos pela frente ali para mostrar a sua competência. Mas eu fiquei bastante feliz com a conclusão desse livro. Espero que você tenha gostado também do que leu. Não que todo mundo tenha que passar por isso. Cada um tem a sua jornada. Espero que tenha gostado também desse conteúdo complementar, que eu abri meu coração para você aqui. Coisas que eu não tinha falado antes, não tinha compartilhado com ninguém. E tenho o prazer de compartilhar com você, porque se você confia no meu trabalho, por comprar o meu livro, por adquirir meu livro, me acompanhar, é porque merece confiança também. E eu acho que esses insights podem trazer um pontinho de interrogação na sua cabeça para que você pense. Vale muito a pena ser líder? Estão querendo destruir a liderança por aí, falando que
líder não tem qualidade de vida, líder sofre demais. Não, não precisa ser assim. Basta fazer do jeito certo, com uma boa orientação. Para isso, te convido também aqui na plataforma a acessar os outros treinamentos. Tem vários treinamentos gratuitos aqui. Vamos lançar mais, acompanhe aqui, tá? Me siga nas redes sociais, Flávio Moura Oficial, Instagram, LinkedIn, YouTube, tem vários conteúdos lá também sobre liderança, TikTok. Aqui nós vamos lançar muitos conteúdos também. Comenta aqui o que você achou. Nós temos uma comunidade aqui onde você pode colocar os seus insights lá, compartilhar informações, conteúdos, insights, dúvidas, incertezas com várias outras pessoas que estão participando dos outros treinamentos. É uma comunidade de troca sobre liderança mesmo. Leia as orientações lá do que pode e que não pode na comunidade. Participe, deixe seu comentário aqui também. E obrigado novamente, sucesso na sua jornada. Que seja uma jornada de conquistas na liderança, na sua vida pessoal e profissional. Grande abraço, sucesso!